Amém. Na semana passada, na quinta-feira passada, nós meditamos como podemos saber se somos filhos de Deus. A Bíblia não deixa essas coisas de maneira vaga, né? Nós meditamos em Romanos 8, capítulo 14, verso 14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E nós vimos 10 marcas de como nós podemos saber que somos filhos de Deus. No domingo de manhã, nós olhamos para a segunda carta de Pedro, de manhã e de noite, né, e vimos o que é a verdadeira fé. A fé preciosa, não é, que marca o coração regenerado. E, como eu estava dizendo no início do culto, há muitas pessoas que elas parecem ter um respeito para com a palavra de Deus, mas nós estamos tão viciados em culpar as estruturas, não é? Nós sempre achamos que nossa vida espiritual seria melhor se a igreja tivesse estruturas para isso, não é? Para a nossa vida espiritual. Nós achamos que nossas vidas seriam melhor se a nossa família fosse mais estruturada. E achamos que nossa vida seria melhor se o país fosse mais estruturado. Você vê que há uma tendência em nós em colocar em estruturas as responsabilidades pelo que nós somos. Mas, na verdade, essas meditações claras da Bíblia, colocando, por exemplo, na semana passada, 10 marcas claras de se nós somos filhos de Deus ou não, as pessoas não se sentem muito à vontade com isso, porque as marcas têm que estar em nós mesmos. Nós não podemos falar das estruturas. Eu lembro que eu estava lendo um comentário em um desses sermões de domingo, não lembro se no dia da manhã ou da noite, e alguém estava dizendo: se o evangelho é assim, se essas são as coisas, então poucos são. Isso não pode ser dessa forma. Ou seja, as pessoas, elas gostam da palavra de Deus, contanto que a palavra de Deus possa ficar num nível não prático da vida. Nós gostamos de cantar, como cantamos hoje, que Jesus é a nossa paz, nosso gozo, o deleite do nosso coração, mas quando a gente começa a aplicar isso, olha, o Filho de Deus tem... A pessoa diz, não, aí não. A gente leu Isaías no início, 26, ele guardará em perfeita paz. Aí a gente acha isso bonito, a gente canta isso em hinos, mas na hora que a gente começa a aplicar isso à vida, aí a pessoa diz, não, isso não... Se isso é assim, então ninguém... Na verdade, as pessoas creem muito pouco de verdade que o que nós temos é a palavra de Deus. E aqui Paulo nos dá diferenças claras entre a velha e a nova vida. E não vai estar falando de estruturas, mas de nós. Em Romanos 7, 6, diz assim: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O apóstolo Paulo dá aqui o que podemos descrever como a sua resposta final a críticas constantes que ele recebia contra a sua pregação. Paulo recebia uma grande quantidade de críticas à sua pregação, a saber, que ele depreciava a lei, era aquilo que as pessoas o acusavam, e isso só podia levar à imoralidade e ao antinomianismo. Ele havia tratado principalmente da acusação do antinomianismo, se nós olharmos o capítulo 6, e nesse capítulo ele se ocupa especificamente da questão da relação do cristão com a lei. Com a lei de Deus. E o interesse de Paulo é mostrar que essa lei, como também toda e qualquer tentativa de basear a sua vida na lei, em vez de nos ajudar a viver de fato a vida piedosa, ela é um obstáculo. Não é? Ela é aquilo que impede. E ele estabeleceu isso no versículo 5. Mas agora ele diz, né, estamos em condições de viver a vida piedosa, porque nós terminamos, é o que ele diz, com aquilo que nos mantinha derrubados e que agravava o nosso problema. E nós entramos numa vida inteiramente nova.
E no momento a gente vai considerar esse contraste que o apóstolo traça entre a nova vida e a velha vida. Você vê que a Bíblia não é, como as pessoas gostam hoje, uma coisa vaga, tênue, em que eu posso pensar que eu tenho uma nova vida e não há nenhum limite, nenhuma marca que eu possa realmente ver se isso é verdade. Então ele vai aqui traçar o contraste, a diferença entre a nova e a velha vida, que até aqui ele tinha tratado de maneira muito geral, não é? E essas diferenças particulares devem ser examinadas. É isso que a nossa cultura não gosta muito. Ele gosta de que você diga assim, Deus guardará em perfeita paz aqueles que confiam nele. Ah, que bonito, isso soa bem, não é? Mas quando tu começa a falar sobre paz nesse mundo, aí a pessoa começa a levantar os obstáculos. Paulo está dizendo, isso não é algo teórico. As doutrinas bíblicas não é algo teórico para nós termos em nossas mentes e em livros. Nós estamos falando sobre algo real que Deus faz no coração de homens que Ele regenera. E então, toda a doutrina bíblica é essencialmente prática, não é? Porque a acusação feita contra Paulo era de natureza prática. Era assim, as pessoas diziam que essa pregação da graça de Deus, e somente da graça de Deus, essa pregação da justificação pela fé somente, soava maravilhosamente bem ao ouvido das pessoas e agradava os ouvintes, mas a questão é, o que isso leva na prática? O que essa pregação da graça que o apóstolo Paulo trazia, fazia na prática na vida das pessoas? Essa é a prova de que jeito ela se manifesta na vida diária, na vida comum, na maneira de viver. Então o apóstolo estava preparado para enfrentar eles no terreno deles. Na verdade, o apóstolo Paulo estava sempre preparado, né, para conversar com os fariseus, ou para conversar com os filósofos. Ele estava sempre preparado. Ele estava preparado para conversar no terreno deles e para mostrar que porque isso é unicamente o caminho que leva realmente a uma vida piedosa, leva a vida prática diária de santidade que ele pregava, e por isso ele se gloriava em pregar a graça, porque só a graça levava a isso realmente. E o grande contraste entre a velha realidade e a nova é que nós não mais servimos, ele diz, como escravos, na velhice do que está escrito, mas na novidade do Espírito. Então Paulo considera essa distinção fundamental, essa distinção importante. Quase sempre quando as pessoas levantam os obstáculos, elas estão levantando obstáculos contra o poder do Evangelho, como se o Evangelho fosse só uma teoria que algumas pessoas têm mais capacidades e outras menos para colocar em prática. Então o apóstolo considera essa distinção muito importante, na verdade, ele considera vital, e essa distinção é ressaltada continuamente no Novo Testamento. Por exemplo, no capítulo 3 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 8, onde o escritor ele traça um contraste entre a velha aliança de Deus, né, que Deus tinha feito com os filhos de Israel mediante a lei mosaica, e a nova aliança feita por ele mediante Jesus Cristo, a superioridade dessa aliança, porque essa aliança alcançava os objetivos de Deus. Não, a gente tem aqui um versículo crucial, vitalmente importante, em toda a argumentação do apóstolo Paulo aqui em Romanos, e na verdade é de suma importância para toda a exposição da vida cristã, como o Novo Testamento coloca para nós, e principalmente aqui em Romanos. Então, como a gente sugeriu, todo o conteúdo restante, né, desse capítulo é apenas uma digressão do apóstolo Paulo para tratar da dificuldade na mente de certas pessoas que levantaram obstáculos e, às vezes, acusações. Mas o versículo 6 é a declaração fundamental, né, crucial. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos,
para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, quais são as diferenças? Quais são as diferenças entre a velha e a nova vida? Estar debaixo da lei e estar debaixo da graça. Estar no Espírito e a velha maneira de viver simplesmente conforme está escrito. Estar debaixo da lei e na carne. Então, primeiro, existe a diferença entre as relações interna e externa com a lei de Deus. Em outras palavras, com a moralidade. Por isso que é tão fácil pregar moralidade, pregar moralismo, travestido de evangelho. E, ao mesmo tempo, é óbvio, termos desculpas e baixarmos o nível, não é? E começarmos a criar um nível baseado na média do que as pessoas vivem e não no que a lei de Deus realmente é. Então essa diferença é bem descrita no versículo 3 do capítulo 3 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, onde ele diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, com o Espírito Santo. Antes era, Paulo está dizendo, pode-se dizer algo escrito com tinta. Era tudo, a lei estava lá, estava escrita com tinta. Mas não é mais assim, agora é algo escrito com o Espírito Santo. No entanto, além disso, ele completa, não em tábuas de pedra. Isso é, não em algo simplesmente externo a nós. Não é? Então, onde está escrito? Não é? Nas tábuas de carne do coração. Ou seja, a velha lei estava fora do homem. Não há nada de errado com ela, mas está fora do homem. É o que ele está dizendo. E ela é escrita em pedras, né, em livro, escrita com tinta. Uma coisa que você via com os olhos físicos apenas. E a situação, Paulo diz, se eu sou debaixo da graça, a situação não é mais essa. Agora, ela está gravada, escrita e implantada nas tábuas de carne do meu coração, do coração regenerado. No próprio centro, coração não é o lugar dos sentimentos, é o centro da personalidade, vontade, afeições, nos recessos mais profundos do nosso ser está escrito. Se nós nascemos de novo. Agora, nós não ficamos olhando para uma coisa que está fora de nós, estranha a nós, simplesmente estamos considerando algo que já está dentro de nós, dentro de nós como um princípio. Há um princípio dentro de nós que está de acordo. A Epístola aos Hebreus expõe isso no capítulo 8. O autor de Hebreus cita Jeremias, o que Jeremias tinha dito no capítulo 31 da sua profecia. Deus declara que vai fazer uma nova aliança com o seu povo. Ele diz, não segundo o concerto que fiz com seus pais, mas um novo concerto, uma nova aliança. E quais eram as características que Deus disse que essa nova aliança tinha? Ele diz, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Antes, ele tinha colocado a lei simplesmente nas tábuas de pedra que ele entregou a Moisés, e Moisés repassou ao povo. Mas na nova aliança, ele porá as suas leis no seu entendimento, é o que ele diz, e vai escrevê-las em seu coração. Aqui nós encontramos, então, uma distinção fundamental entre as duas alianças. É por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Entre duas maneiras de viver. Só há essas duas maneiras de viver. E você vê que, como eu disse, na semana passada a gente estava vendo em Romanos 8, 10 distinções entre ser filho de Deus ou não. Aqui a gente está vendo característica inteira, estar debaixo da graça ou da lei, estar na nova ou velha aliança. E essas distinções são sempre pessoais. Nossa cultura gosta muito de culpar estruturas, não é? E fica muito incomodado quando as coisas se tornam muito pessoais. E ele está falando sobre entre duas maneiras de viver, de
cada um de nós. Então, antes de alguém tornar-se cristão, ele tenta se conformar a um padrão, a um modelo que é externo a ele. Porém, ser cristão, ser regenerado, significa que o padrão está dentro do seu ser. Naturalmente, em certo sentido, ainda está fora de nós, mas o fato importante é que agora está dentro também. Antes estava só fora, você lê na palavra, mas também está em sua mente, está em seu coração. Em vez de você ler Isaías, como a gente leu no início, e logo o teu coração e a tua mente encontrar maneiras de desfazer o que está sendo dito, aquele princípio também está colocado em você, no seu coração, na sua mente. Você não está olhando para algo simplesmente exterior, você tem uma consciência de que aquilo está dentro de você. Você não precisa ser persuadido por alguém toda hora a respeito daquilo, de novo, porque você é persuadido internamente. A palavra de Deus não é algo só agora externo a você. Você não precisa ser persuadido a olhar para aquilo que está do lado de fora de você simplesmente. Agora, há um poder em seu interior, é isso. Há um poder no centro do seu ser, chamando a sua atenção para aquilo, chamando a sua atenção para aquele princípio, criando desejos e afeições em relação àquilo, operando no centro da sua personalidade. Não é um pastor tentando convencer alguém mundano que Deus é alegria, é um deleite, e a pessoa lutando contra essa realidade. Porque a Bíblia está dizendo isso, mas também isso está escrito não com tinta no interior do homem regenerado. A mesma verdade é exposta na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, verso 13, que diz: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós. Como? Dentro de vocês. Antes, essas verdades só estão lá de fora, mas agora você pode operar a sua salvação com temor e tremor, porque Deus opera em vós. Como? Dentro de vocês. Ele opera lá dentro, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Você vê? Há um poder interno correspondente ao que é externo, tanto criando desejo, quanto capacitando, quanto dando poder. É óbvio, não é que quando a gente olha assim, essas marcas, igual na semana passada, muitas pessoas, elas, às vezes de maneira imatura e infantil, elas pensam assim, elas olham para a vida de oração do apóstolo Paulo, elas olham para o conhecimento do apóstolo Paulo, para o conhecimento do amor de Cristo do apóstolo Paulo, e então elas pensam, olha, então simplesmente se o pastor está dizendo isso, então eu não sou assim, eu não tenho essas marcas. É infantil, não é? Se uma ovelha pequenininha, um filhote de ovelha, não é? Olhasse para uma ovelha adulta, correndo, sendo forte, fazendo determinadas coisas que é óbvio uma ovelhinha pequena não consegue fazer, e pensar, se eu não consigo, se eu não faço essas coisas que o papai ovelha está fazendo, a mamãe ovelha está fazendo, então eu não sou uma ovelha. É óbvio que seria tolice, mas apesar de uma ovelha pequena não poder fazer tudo que uma ovelha adulta está fazendo, ou seja, apesar de eu poder não estar no nível do apóstolo Paulo, no seu conhecimento de Cristo, no seu sofrer por Cristo, no seu contentamento em Cristo, apesar disso, você vê, uma ovelha pequena não tem toda a força da ovelha grande, todas as capacidades, mas tem a mesma natureza. Ela é uma ovelha por isso. Ela é uma ovelha não porque ela pode fazer tudo já o que a ovelha adulta pode fazer, mas porque ela tem a mesma natureza. Ela nunca vai estar desejando o que o leão deseja, indo em direção a ser um leão ou um lobo.
Apesar dela ser uma ovelha pequena, ela tem a natureza de ovelha. Os cristãos podem estar em níveis diferentes no crescimento das suas afeições, seu desfrute de Deus, seu conhecimento de Deus. Paulo está orando para os Efésios conhecerem mais do amor de Cristo, mas porque eles conheciam o amor de Cristo. Para que eles abundassem em alegria em Cristo, mas eles tinham alegria em Cristo. Eles podiam não estar no lugar onde Paulo estava. Mesmo Paulo dizendo, não julgo que alcancei. Mas uma ovelha pequena é uma ovelha. Tem a natureza de uma ovelha. Então um cristão pode não estar no mesmo nível do outro, mas ele tem que ter a mesma natureza. Essas marcas são marcas de todos os homens regenerados. Todos estão crescendo, estão em níveis diferentes. Mas se alguém não tem essa natureza, não é filho de Deus. Então, quando ele diz, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus opera dentro de vocês, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, o apóstolo se regozija em que nós morremos para a lei. Quem? Todos, se está em Cristo, morreu para a lei. E que nós fomos libertados da lei que antes nos retinha, porque agora nós podemos servir em novidade de espírito, não na velhice do que está escrito. Ou seja, Paulo está dizendo, não, um filho de Deus, ele não olha só para o que está escrito, e aquilo é estranho para ele, como o pastar é estranho para o leão, não é? Aquilo está dentro dele, aquilo está em nossa mente, está em nosso coração agora. Alguém não precisa nos persuadir o tempo todo que nós somos ovelhas a gostar de coisas de ovelhas. Eu sou uma ovelha e gosto de coisas de ovelha, não sou uma ovelha adulta, ou forte, ou plenamente desenvolvida, mas essa é a minha natureza. Tudo em mim está indo naquela direção. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e o primeiro ponto leva necessariamente a essa nova vida no Espírito, significa que agora nós temos um entendimento que antes nós não tínhamos. E nos referimos ao entendimento da lei e do propósito da lei. E de tudo que Deus diz a respeito, dentro do plano, da economia de Deus. Qual era o problema dos que viviam sobre a antiga dispensação? Os que vivem debaixo da lei. Diz o apóstolo em 2 Coríntios capítulo 3, o véu está posto sobre o coração deles. Há um véu entre o seu coração e a verdade. E esse é o problema dos que se acham debaixo da lei, dos que estão na carne. Semana após semana, o apóstolo Paulo diz, eles ouvem a leitura da lei de Moisés, eles ouvem a leitura da Bíblia, não é? Mas eles não entendem porque há um véu sobre o coração deles. Sua mente está cega para a realidade espiritual. Tudo que eles podem ver é o que não é espiritual. É por isso que eles vão ver todas aquelas dificuldades meramente naturais. Assim, embora eles estudem e considerem que a Bíblia era importante, né, embora os seus mestres passem a vida inteira expondo e pregando para eles, ele está falando, fazendo comentários sobre a Bíblia, é o que eles faziam o tempo todo, os judeus, não é? Formando tradições sobre as quais vemos tantas referências nos evangelhos, por exemplo, Jesus falando a respeito disso. Eles ainda ignoravam o real significado da lei e faltava a eles um verdadeiro entendimento do propósito da lei e de como Deus salva os homens. Mas, diz o apóstolo, quando se converterem ao Senhor, todos, quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. O véu será tirado e eles começarão a entender. Você vê, já não é uma luta de uma natureza contra, tentando absorver algo contrária à sua natureza. O problema daquele que não é cristão, ou do que é cristão nominal, é que lhe falta um fundamental entendimento dessa nova vida que Deus quer que nós vivamos. Ele não enxerga por que alguém deve vivê-la, ele não consegue perceber qual é o propósito realmente final daquilo, ele não tem
concepção concernente ao propósito de Deus com relação ao homem. E ele nada sabe do grande esquema, plano e propósito da salvação, o poder da salvação, toda a sorte de bênçãos espirituais compradas por Cristo. Então aqueles judeus, por exemplo, eles liam o Velho Testamento e todavia não enxergavam nada disso. Como as pessoas podem ouvir sermão após sermão e nunca enxergar nada espiritual. Todas as suas barreiras, todas as suas dificuldades são meras coisas espirituais, naturais. Ele não consegue ir além, ele não consegue entender que o homem está no reino de Deus, algo sobrenatural e espiritual foi feito nesse homem. E acontecia isso porque eles interpretavam mal a lei e pensavam que se tão somente eles guardassem da maneira melhor possível as ordens, como eles entendiam, Deus se agradaria deles. Eles achavam isso, eles nunca enxergaram o real sentido da lei, nunca perceberam que a lei era para ser, como diz o apóstolo Paulo, o nosso mestre escola, ou aio, para nos levar a Cristo. Ou seja, até hoje você vê um monte de cristão dizendo que se Deus ordenou é porque nós podemos, ou então dizendo nós não podemos porque nós não podemos, e levantando todas as barreiras naturais, não é? Por isso que o grande debate de Agostinho começou com uma oração de Agostinho que dizia: concede o que ordenas e ordenas o que quiseres. E porque tu concedes aquilo que ordenas, tu pode ordenar qualquer coisa, não é? Eles nunca viram que a sua função, a função da lei, era expor o caráter excessivamente maligno do pecado e não salvar os homens. Não é? Nunca entenderam que a lei vem... Pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento da nossa depravação. Achavam que eles podiam ser justificados pela lei, ou pela sua obediência a Deus, num nível que eles pudessem comparar, pelo menos em relação aos outros, nós somos melhores. É por isso que as pessoas hoje ouvem a pregação do Evangelho, igual eu estava falando que estava lendo um comentário, ela diz: isso aqui é totalmente impossível, se isso é assim. Então, você vê, essa pessoa tem um véu ainda. Ela está debaixo da lei, e realmente, o homem vê a lei, e ele vê, ou ele se enche de orgulho, achando que Deus vai rebaixar a lei até o nível que dá para você alcançar, ou ele vai levantar as impossibilidades. Havia um véu sobre o coração deles, a mente deles, e isso não podia funcionar bem. Essa era a situação deles. Paulo diz sobre a velhice do que está escrito. Mas no momento em que ele se converte, Paulo diz, o véu é tirado. E ele enxerga, e ele entende. Então o fariseu arrogante que Paulo era, diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele também não abraça aquela coisa, não tem como, nada pode me livrar do corpo da morte, a vida vai ser isso mesmo, agora eu descobri isso, que eu sou só um miserável. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Toda a sua posição passa por uma verdadeira revolução quando ele é chamado. A terceira coisa é que agora o homem começa a ver a vital distinção entre observar a mera letra da lei e estar interessado no espírito da lei. Essa é outra característica de quem está debaixo da graça, quem nasceu de novo. E essa é uma distinção fundamental. Ela explica todo o problema dos fariseus, por exemplo, dos escribas, dos doutores da lei, todas aquelas pessoas, é óbvio, que eram instruídas por eles. Eles só estavam interessados na letra. Em que sentido? Na letra da lei. Eles nunca entenderam o que era essencial que a lei trazia. Era o espírito que estava envolvido. Eles nunca perceberam isso. Então, o supremo comentário sobre essa questão é o Sermão do Monte, principalmente o capítulo 5 de Mateus, e a parte que vai do verso 17 até o fim do capítulo é quase que inteiramente dedicada, a gente poderia dizer, a um desmascarar de Cristo, dessa falsa atitude daqueles homens, dos judeus e dos mestres deles,
para com a lei de Deus. Eles ensinavam e criam que se você não matar literalmente um homem no sentido físico, né, então você não é culpado de homicídio. Eles estavam pensando estritamente na letra. Por isso que eles estavam sempre, as perguntas deles para Jesus sempre era como eles podiam contornar ou podiam ir até onde não estariam desobedecendo o que está escrito. Entretanto, Jesus mostra com muita clareza que isso é só observar a letra, ao passo que a incumbência da lei é com o espírito. Se você disser, Jesus diz, raca seu irmão ou louco, será culpado. Se você o odeia, se você queria que ele sumisse, então você é culpado de assassinato. Ele dá a mesma explicação quando adultério, e outras questões assim. Em última instância, a questão é uma questão de amor, diz ele. Você nunca... você não vê uma letra fria da lei. Agora, a sua relação é com Deus, com o que o honra, com o que o glorifica. Você não quer... O que é o mínimo que eu tenho que fazer para não estar errado, não estar mal com Deus? Você tem um interesse na verdadeira obediência. Não o mínimo necessário para aplacar a minha consciência. Aqui e ali o apóstolo admite que anteriormente tudo isso era verdade a respeito dele. Paulo faz isso, né? Como, por exemplo, ele faz nesse capítulo, no verso 8 e 9, ele diz no versículo 9, eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Paulo está dizendo virtualmente a mesma coisa em Filipenses 3, num fragmento autobiográfico, do verso 4 ao verso 8, o que ele nunca tinha captado e compreendido. Por exemplo, ele diz, a lei quando diz não cobiçarás, ele disse, quando viu isso, ele disse, percebeu que não basta você se refrear e não praticar a coisa. Mas a lei está dizendo, não desejarás, não cobiçarás. Cobiçar algo ou desejar algo que é pecaminoso é pecado. Hoje estão dizendo que não, até no meio reformado. Qualquer coisa que é pecaminosa, quando você deseja, você já pecou. Porque é mais fácil nós pensarmos, qualquer coisa que não pode ser consumada para a glória de Deus, se for desejada, é pecado. Não é? É óbvio que coisas que podem ser consumadas para a glória de Deus podem se transformar em pecado pelo uso, não é? Mas não são um pecado porque podem ser feitas para a glória de Deus. Mas qualquer coisa que não pode ser feito para a glória de Deus, o desejo daquilo só mostra a concupiscência interior, não é? E isso é pecado. Então, desejar o que é pecaminoso é pecado. Então, não basta você se refrear e não praticar certas coisas. A questão é, você deseja, você peca em sua imaginação, em sua mente, em seu coração. Você as cobiça. Paulo disse, quando eu percebi o espírito da lei, eu morri. Eu vi que eu conseguia me refrear externamente, mas a lei me condenava totalmente. Aos olhos de Deus, a concupiscência, o desejo dessas coisas é pecado. Porque Deus vê o coração. Deus vê o desejo, o anseio por algo que é oposto a Ele. Então, nosso Senhor disse aos fariseus, como está registrado em Lucas 16:15, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Exatamente por isso, Deus está vendo a cobiça, não é? O verdadeiro desejo por trás dessas coisas. Deus vê o coração e está totalmente interessado nele. E aconteceu que aquelas pessoas procuraram o nosso Senhor um dia e perguntaram-lhe assim, qual é o grande mandamento? Eles pensavam que iam apanhá-lo com a sua pergunta nos 613 regras e regulamentos que foram criados, né, pelos rabinos e mestres. Mas ele desmascarou completamente a ignorância, a cegueira deles, respondendo assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande
mandamento. O apóstolo Paulo, isso está em Mateus 20, 22, a partir do 37, né? Em Romanos 13, 10, Paulo diz: o cumprimento da lei é o amor. Então a lei não é meramente uma coleção de regras e regulamentos, mas a mera questão, não é mera questão da letra, é o espírito que conta primordialmente. Não é? O homem, quando é regenerado, ele entra numa visão completamente diferente dessa relação. Os judeus nunca tinham enxergado isso. Todavia, no momento em que o homem entra na esfera do espírito, o apóstolo Paulo está dizendo, imediatamente ele vê isso, ele percebe que toda a sua moralidade anterior não passa de trapos imundos, como está em Isaías 64, 6. É refúgio, porque dentro não há correspondência de amor a Deus que impulsiona. Aquela velha justiça da qual ele costumava se gabar tanto, agora não tem valor nenhum. Não é que aquilo tem pouco valor, não tem valor nenhum, uma vez que ele percebe que a lei tem um caráter espiritual, não é? E não algo simplesmente a letra, o caráter positivo dela. E ele passa a ver a natureza superficial e mecânica e desesperadora com que ele obedecia as coisas. A relação mecânica da sua retidão externa, já que a respeito disso Paulo disse que era irrepreensível, não é? Então a realização externa e superficial ainda deixa um poço de iniquidade no coração. Ele agora aprende que isso não tem valor nenhum perante Deus. Você vê, nós estamos livres então de toda de tudo que o legalismo traz e de toda uma visão de estar debaixo da lei e não debaixo da graça, mas é somente o homem que está no espírito que vê isso. A tragédia do moralista, né, do homem meramente bom, entre aspas, ou tentando ser bom, é que a sua cegueira inata permanece, como aconteceu com os judeus e tantos que estavam na igreja naqueles dias, que traziam toda essa espécie de dificuldade e que o apóstolo Paulo estava sempre tendo que combater. Contudo, no momento, Paulo diz em que o homem entra na esfera do espírito, ele vê que está completamente condenado e se vê forçado a buscar a sua salvação em Cristo e na suficiência de tudo que Cristo comprou para nós. A habitação do Espírito Santo e todas as coisas que vêm, a regeneração e todas as coisas que começam a ser aplicadas a nós pelo Espírito de Deus. O quarto ponto de diferença entre o homem que vive esta nova vida, né, no Espírito, e o homem que anteriormente vivia no que está escrito, ou debaixo da lei, como o apóstolo Paulo diz, ou na carne, é que aquele que tem nova vida tem um fator inteiramente novo dentro de si, não é? Um novo motivo para viver uma vida reta e íntegra. O motivo antigo era medo de ir para o inferno, medo das coisas darem errado, medo de não ser abençoado de alguma maneira, um desejo de ter coisas em que se Deus não se agradasse dele, não lhe daria. É a essência da sabedoria procurar agradar a Deus, não é? Uma autopreservação, um interesse próprio, enfim. E há muitos hoje em dia que procuram viver uma vida virtuosa simplesmente porque temem o inferno. Gente assim é que diz, olha, se o homem é salvo só pela graça, então ele vai pecar à vontade. É o que as pessoas estavam falando para Paulo aqui. Não é? Então pecaremos mais para que a graça abunde. Então, é um homem não regenerado que pensa assim. Porque ele só obedece porque ele não ia ser condenado. Então ele tentava... Mas se ele não vai ser condenado, ele não tem mais motivos. Paulo diz, essa é a evidência de alguém que não nasceu de novo. Não é? Se tão somente Deus e o reino espiritual pudessem ser descartado com segurança, se alguém pudesse garantir a ele, olha, Deus não vai te condenar, você pode... Aí ele vivia com todo mundo. Ele não teria nenhum interesse em Deus, em glorificá-lo,
em honrá-lo, em viver para a sua glória. Se alguém garantisse, e é muita gente que garante, não é? Você sempre vai achar alguém, se você quiser, que justifique e que faça você viver assim. E nós mesmos somos, o homem mesmo, ele é bom nisso. Por isso que o humanismo secular tem tanto espaço. Então, se tão somente Deus e o reino espiritual pudessem ser descartados com segurança, se tão somente alguém pudesse provar que não haverá nenhuma consequência, então ele não teria nenhuma razão, não é? E você veria rapidamente uma diferença na conduta deles. A conduta deles, eles obedeciam, faziam, eles ofertavam, tinham medo, porque vai que Deus agora tire toda a minha prosperidade. Então, ele ofertava. Assim que eles entendem que isso deve ser fruto do amor, da gratidão, aí eles não têm mais razão. Não tem mais razão para fazer. Eles não podem fazer isso com alegria. Não era alegria, era um negócio. Tem muita gente que viveu em igrejas, teologia da prosperidade, o cara dava dinheiro, fazia tudo. Quando ele descobre que não quer dizer que não é assim, Deus não dá para negociar com ele, então ele não tem mais razão. Agora ele tem 1000 dificuldades. Porque tudo era uma questão de um negócio, ou medo de ir mal. Agora ele não pode fazer isso com alegria, como o apóstolo Paulo diz, não por tristeza e nem por necessidade. Né? Ele só podia fazer isso com tristeza e necessidade porque ele estava pensando em quer ganhar mais com aquilo. Então, essa é uma diferença essencial. Não é? Eles levam uma vida de temor e autopreservação. E eles davam dinheiro para se autopreservar. Mas se esse elemento for tirado, eles não veem nenhuma razão. E se em qualquer aspecto da vida ele conseguir a garantia de que sem fazer ele não está correndo risco, então ele vai parar de fazer e não vai ter alegria em fazer. Essa é a essência de você estar na velha aliança. A autopreservação e o interesse próprio estão sempre motivando a obediência ou não, o fazer ou não fazer. Mas mesmo em seu melhor e mais elevada expressão, mesmo quando o medo como motivo não é tão proeminente como se dá com muitos intelectuais, assim chamados hoje, as pessoas que dizem que não se interessam pelo dogma cristão, pela doutrina cristã, mas estão muito interessados na moralidade, pela moralidade, porque tem outros interesses, ser admirado e etc. Qual é a razão? Satisfação própria. Se sentir bem consigo mesmo. Então, eles desejam manter o seu próprio padrão, querendo satisfazer a sua própria concepção de um código moral, querem viver boas relações com elas mesmas e se sentir bem consigo mesmo. E recentemente uma dessas pessoas diz o seguinte: a moralidade é a responsabilidade do homem por si próprio. Está vendo? Isso é autossatisfação. E essa era a principal dificuldade daquelas pessoas, dos judeus que debatiam com o apóstolo Paulo. Diz o apóstolo no capítulo 10 de Romanos, versículo 3, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Diz mais assim no versículo 2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, e eles estão perdidos. Não é? Eles trabalhavam muito, eles tentavam produzir justiça, mas o apóstolo diz, eles tentavam produzir a sua própria justiça, algo no qual eles poderiam se admirar, sentir satisfação própria, se autocongratular. Eles se orgulhavam dela. Eles estavam muito contentes consigo mesmo, como o apóstolo diz em Filipenses capítulo 3, segundo a justiça que há na lei. Ele diz, segundo a justiça que há na lei, simplesmente externa, naquela compreensão, eu era irrepreensível, eu me achava o máximo. Quanto orgulho ele sentia da sua justiça, da sua observância externa da lei, que ele entendia totalmente errado, até realmente ser chamado por Deus no caminho de Damasco. Diz ele aos Gálatas que, na questão do zelo pela lei, ele excedia muitos, os que são extremamente zelosos. Não é? Ele pegava os mais zelosos e ele superava todo mundo, o apóstolo Paulo. Ele procurava agradar a si mesmo, e por sua justiça própria ele se sentia plenamente gratificado. É sempre assim. Não é?
Então, na oração, em todas as devoções, você vê, são coisas que acompanham a não regeneração na vida do homem. Nosso Senhor nos deixou uma descrição gráfica disso em Lucas capítulo 18, na parábola dos dois homens que subiram ao templo para orar, e um deles era um publicano e o outro era um fariseu. E o fariseu, diz ele, foi direto para a frente e disse: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Este homem era o máximo de autossatisfação. Ele está muito satisfeito com ele mesmo. Ele não está fazendo nada disso impulsionado internamente. Você vê, por algo que está centrado em Deus. Ele está totalmente autocentrado, né? E as doutrinas da graça, elas produzem humilhação. Ao mesmo tempo, elas tiram todas as desculpas, porque o evangelho é o poder de Deus. E você vê que esse publicano, ele não pediu perdão, o fariseu, ele não pediu perdão, nem ajuda, nem poder. Ele confiava em si mesmo. Ele se sentia satisfeito consigo mesmo, dentro daquele padrão baixo que ele tinha da lei de Deus. E o seu motivo consistia unicamente em agradar-se. E parecia que tudo que ele fazia era espiritual, mas tudo era uma questão de autossatisfação. Essa é a característica da velha vida vivida segundo a lei, segundo a carne. Ninguém olharia para aquele homem naqueles dias e pensaria que ele era um homem que vivia na carne. Mas que diferença quando se chega a esta nova vida no Espírito, como Paulo está dizendo aqui. Como cristãos, o nosso anseio é viver essa vida piedosa, essa vida santa, a obediência, porque nós temos dentro de nós um desejo de agradar a Deus e de agradar a Cristo. É o que o apóstolo Paulo diz. Nós não estamos com medo, nós não oramos porque estamos com medo de alguma coisa se nós não orarmos. Nós não adoramos, não ofertamos, não fazemos nada por medo. Nós somos impulsionados interiormente por algo que corresponde à revelação de Deus, e também porque ansiamos por expressar nossa gratidão e nosso louvor a Deus em nossas vidas. Nós vivemos a vida cristã não porque continuamos com medo do inferno, nem para agradar a nós mesmos, nem para sentirmos bem conosco mesmo, nem para nos compararmos e nos sentirmos bem, não para atingir um padrão que eu mesmo estabeleci para mim. Eu tenho que atingir esse padrão, nem para mostrar o contraste com outras pessoas. Não é por isso que eu oro, não é por isso que eu oferto, não é por isso que eu obedeço. Não estamos primeiramente interessados em autopreservação num culto, quando estamos orando, quando estamos vivendo para a glória de Deus, quando damos dinheiro, não estamos pensando em autopreservação, vou dar para me ter mais. Não estamos pensando em nós mesmos. Não é? Nós vivemos isso porque sabemos que esse é o método de mostrar, é a maneira, e nossas afeições estão fluindo, é a nossa maneira de demonstrar diariamente o nosso prazer em Deus, na palavra de Deus. A palavra de Deus agora virou um prazer para nós, um prazer interno. Não é? E nossa gratidão, em nossas ações de graças, por tudo quanto Ele fez definitivamente por nós, em seu Filho, em Cristo. Então o apóstolo expressa de maneira eloquente essa verdade na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange. É por isso que a gente faz o que a gente faz. Nós não estamos debaixo da lei, nós não estamos com medo da condenação da lei, nós não estamos pensando em autopreservação, nós estamos pensando em Cristo. Nós olhamos para Ele todo dia, o Espírito Santo nos leva a isso, e quanto mais nós vemos isso, o amor de Cristo, e isso está crescendo em nós, em vez de ser algo estanque, não é? Ele, por exemplo, a gente estava dizendo que orar para os Efésios, para que eles fossem fortalecidos pelo Espírito Santo, para conhecerem mais e mais a altura, a largura e profundidade do amor de Cristo. E esse amor faz o quê? Quanto mais nós conhecemos, nos constrange. Diz ele: julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si,
mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essas palavras fornecem o argumento cristão. Esse é o único argumento cristão. Ele diz: eu estava morto e Cristo morreu por mim para que eu tivesse vida. Teria ele morrido para que eu continuasse a viver para mim mesmo, como antes? Para não honrá-lo? Não, mas para que eu vivesse para ele, sendo que ele se entregou para me levar até a beleza infinita do Pai, e nem mesmo ser santo é o motivo para o viver cristão. O motivo para o viver cristão não é ser santo, é agradar a Deus, é glorificar o seu nome. Só por isso nós somos santos. Ser santo não é o objetivo, não é? O objetivo está além, leva a isso, mas não é o objetivo. O fim principal do homem é glorificar a Deus, é se deleitar em Deus, e isso é o caminho da santidade. Mas a santidade em si não é o objetivo. O cristão é um homem que tem compreendido essa elevada vocação. O incrédulo nada sabe a respeito disso, nem um cristão nominal. A primeira coisa que verdadeiramente diz a respeito ao cristão é que ele agora vive para Deus, e para a glória de Deus, e não para si, para a sua glória, não para a autopreservação. Não é isso que está levando ele à obediência. E o seu grande motivo é esse: é agradar a Deus, que em seu infinito amor, misericórdia, compaixão, bondade, escolheu ele antes da fundação do mundo, colocou em seu Filho, mandou o seu Filho para morrer. E esse amor tão admirável, divino, requer minha alma, requer o meu ser, requer o meu coração, me constrange. Não devemos ir a uma reunião de santificação, não é? Porque temos problemas e queremos ser livres. Não devemos ir no culto por causa disso, porque temos problemas no casamento, porque temos problemas no trabalho, porque temos problemas na vida. É óbvio que quem faz isso é totalmente autocentrado, não é? Nós nos reunimos para adorar a Deus, tudo é a respeito dele, não é? De tal maneira que, se eu tenho problemas ou não, isso não afetaria em nada eu estar aqui adorando. Eu não venho aqui com nenhum objetivo centrado em mim mesmo, é isso. A gente deseja se livrar do nosso ego, e como pregadores, nós nunca devemos apelar para o ego das pessoas para nada, nem para elas fazerem qualquer coisa pensando nelas mesmas, não é? Devemos confrontá-las com as exigências que surgem no coração quando você realmente vê Cristo e este crucificado, e o Espírito testifica no seu coração de que aquilo é por você, não é? Como o seu corpo foi partido, como o seu sangue foi derramado, para que pudéssemos ser resgatados, redimidos e tornados filhos de Deus. Então o motivo deve ser amor, gratidão, louvor, ações de graças. Aquele que se entregou por nós é a razão de tudo que a gente faz. Cristão é um homem que tem um motivo completamente e inteiramente novo, que nenhum homem fora de Cristo tem. É o amor a Deus, é o desejo de exaltá-lo. O tempo acabou, falei que ia falar sobre 7 consequências, né? Deixa eu falar sobre a quinta, deixa as outras 2 para outro dia. A quinta consequência decorre diretamente dessa que a gente viu. Esse homem, com esse novo entendimento e esse novo motivo, não é? Vive sua vida num espírito inteiramente novo. Na velha vida, como o apóstolo nos lembra, no próximo capítulo, no verso 15, ele era retido por um espírito de escravidão. Tudo que ele fazia era por escravidão. Mesmo quando a vida de oração, a obediência, dinheiro, tudo era escravidão. Porque ele diz: não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: ora, Abba, Pai. Então, a vida do cristão nominal, ou do homem na carne, ou do homem não regenerado, é um espírito de escravidão. Aquela velha vida, aquela vida debaixo da lei, é uma dolorosa escravidão, uma escravidão do pior tipo, porque viver para Deus é um fardo pesado. Todo homem que vive debaixo da lei sempre tem um sentimento de desamparo, de desespero, de insatisfação. Ele vive nesse espírito, ele está sempre sob tensão, pressão, ele sempre
sente pressionado a fazer algo, pressionado a obedecer, pressionado. Ele sempre sente esse aperto, a escravidão daquela vida debaixo da lei, na carne. É horrível, é horrível. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas agora, ele diz, estamos vivendo com um espírito inteiramente novo, em novidade de espírito. E estamos realizando a nossa obra no espírito e não na velhice da lei. Não deve haver nenhuma escravidão na vida cristã. Não é? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O incrédulo não tem. O homem não regenerado não tem uma fome, uma sede de tudo que honra a Deus. Ele está tentando viver uma vida moralmente boa, porque ele tem medo. Enquanto ele não entendia, por exemplo, ele tinha que fazer algo por medo, ele fazia, senão agora ele não tem razões para fazer. Se você tira o medo, ele não tem mais razões para nada, para nenhuma obediência na vida. Ele tem medo de Deus, porque ele não quer sofrer, ele não quer perder, ou ele quer ganhar, não é? Ou por causa do seu orgulho, como a gente viu. No entanto, como cristão, é inteiramente diferente. Você não pode ser cristão sem que possa dizer verdadeiramente a seu respeito que você tem uma fome, uma sede de glorificar a Deus, uma necessidade, um anseio, uma alegria, não um constranger externo, é um constranger do amor. Então, os cristãos são bem-aventurados, eles são felizes, eles são fartos. O apóstolo João, em sua primeira epístola, capítulo 5, diz: e os seus mandamentos não são pesados para nós. Os mandamentos de Deus eram muito pesados para o homem antes, porque era fardo. Todas as coisas para Deus tinham peso. Sempre havia uma luta, eu ficava escolhendo numa lista o que eu ia obedecer e o que não, porque é desagradável, mas é alguma coisa eu tenho que fazer, não é? Pedro explicou ao concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, que eles eram um jugo que ninguém podia suportar. Mas João disse que para os cristãos, seus mandamentos não são pesados. É assim, em parte, que sabemos que somos regenerados. Nós agora amamos os seus mandamentos. Eles não são mais uma carga para nós, não são uma maneira de nós sermos justos, de nós nos preservarmos, de nós fazermos algo que não queremos por causa de medo. Agora o nosso grande desejo é viver dessa maneira, de modo que não é mais uma forma pesada de viver. Nós não obedecemos a contragosto. É por isso que Paulo diz, olha, se você vai obedecer a contragosto, não faça, faça o que você quer. Não é? É isso que Paulo acrescenta em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Você vê, as pessoas estão indo naquela direção livremente, de todo o coração, a gente poderia dizer. Outra tradução diz, onde o Espírito é Senhor, aí é liberdade. No coração que ele reina, que ele regenerou. Quando você está na esfera do Espírito, há liberdade, não há liberdade debaixo da lei. Debaixo da lei há jugo. Não é? É um feitor, você sempre se sente sendo vigiado. Cada obediência é um custo, mas você tem um cara que está te vigiando, o gerente lá está olhando para você, e você está com medo. Essa foi a experiência de Lutero como monge. Antes da sua conversão, ele jejuava na sua cela, ele orava, ele fazia, mas tudo era com esse espírito. Mas quando ele é regenerado e entra na esfera do espírito, então a liberdade. Ele disse, é como se eu tivesse entrado no paraíso. Você é libertado dos grilhões daquilo em que você estava retido, a Bíblia diz. Porque agora você está morto para a lei. Não é centrado em você o que está te impulsionando a obediência. É um homem livre, capaz de usar seus poderes e tudo que Deus te dá de maneira livre para a glória de Deus. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então pense no encorajamento desfrutado pelo verdadeiro cristão. Não havia encorajamento naquela velha vida. Eu estou fazendo coisas a contragosto. Não é? Por isso éramos dominados pelo desânimo toda hora desanimados, porque eu estava fazendo coisas contrárias à minha natureza.
mas tudo ficou maravilhosamente diferente, né? Começa com a consciência de que todos os meus pecados foram perdoados, todos. Deus disse que na nova aliança faria assim com os seus, lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Você vê, não é por isso que ele está indo naquela direção. Jeremias 31:14. Nada exerce tanto poder de libertação como saber que todos os meus pecados passados estão perdoados. Na verdade, que todos os pecados futuros também. É o pensamento mais libertador que se pode ter. Se você está preocupado com perdão e com sua posição e situação diante de Deus, você está necessariamente deprimido. E nesse estado de depressão, Satanás leva vantagem sobre o homem e você afundará mais e mais. Não há nada mais maravilhoso que saber que nossos pecados estão perdoados para sempre. E nós sabemos disso, se somos regenerados, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é nenhuma relação com isso que está me levando à obediência. Eu estou sendo constrangido internamente por algo totalmente diferente. Entretanto, em segundo lugar, e resumindo o que estivemos dizendo, desde o início, nós estamos mortos para o pecado, estamos mortos para a lei, estamos mortos para a morte. Não é maravilhoso? No capítulo 6, versículo 9 a 11, a gente é levado a lembrar, diz assim: havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Paulo está dizendo o seguinte: se você está em Cristo, o que é verdade sobre ele é verdade sobre você. Ele morreu uma vez por todas, e ele não vai morrer nunca mais. Então a morte não tem mais domínio sobre ele, portanto a morte não tem mais domínio sobre nós. E não tem domínio sobre nós nunca mais, nós somos libertos disso. Isso faz parte da liberdade dos filhos de Deus. Como cristão, eu estou morto para o domínio do pecado. Estou morto para o domínio da lei e estou morto para o domínio da morte. Como cristão, eu vou simplesmente descansar em Cristo, porque eu estou em Cristo, portanto, nunca morrerei. Não é? Por isso ele usou aquela expressão quando ele ressuscita Lázaro. Jamais experimentarei a segunda morte. Estou fora do domínio do pecado, da lei e da morte. Essas três coisas, o pecado, a lei e a morte, não tem mais domínio sobre mim. Esse é o novo espírito no qual o cristão vive. Essa é a liberdade dos filhos de Deus. É a liberdade que os filhos de Deus gozam. Deus nos disse também, faz parte da nova aliança: serei seu Deus. Serei Deus para eles, eles serão um povo para mim. Diz mais: habitarei neles e andarei com eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pode existir alguma coisa mais maravilhosa do que essa? Qual é o encorajamento cristão? O que impulsiona o cristão, o homem regenerado? É isso, não é? Na manhã da batalha, por exemplo, de Trafalgar, não é? Uma batalha importante para a Inglaterra, o almirante Nelson, que é um dos mais famosos da história, ele disse: a Inglaterra espera que cada homem cumpra hoje o seu dever como inglês. Não é? Que motivo de encorajamento? Eu sou inglês, eu tenho que fazer o melhor como inglês na batalha. Foi isso, mas Deus nos disse: eu sou o Deus de vocês, e vocês são o meu povo. Lembrem-se disso, esse é o encorajamento. É por isso que vocês vivem assim. Poderia um cristão querer um encorajamento maior? O cristão verdadeiro tem esse encorajamento e isso impulsiona a vida dele. É assim que o Espírito vai operando o querer e o efetuar em nós. Deus, porém, nos fala ainda do seu grande propósito a nosso respeito, de tudo que ele planejou e estabeleceu como propósito para nós. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E a gente encontrou isso aqui no capítulo 5, versículo 10, que diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, ele nos inseriu em seu Filho, e se estamos no Filho, tudo o mais é garantido e seguro. Tudo que o Evangelho promete. Por isso que Paulo diz que nele todas as promessas de Deus são sim e amém. Para nós, seremos salvos completamente.
inteiramente, e nada pode deter isso. Nada no mundo, nem no inferno, nem no tempo, nem, enfim. Agora pense em nossa relação com o Senhor Jesus Cristo, e nós devemos lembrar o que nos é dito no capítulo 4, no verso 4 desse mesmo capítulo, que o Senhor Jesus é nosso marido, não é? Para que pudéssemos casar-nos com o outro. Nós morremos para a lei, que era o nosso outro marido, e morremos para casar com o outro, com aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, Jesus é meu esposo, meu pastor, meu amigo, meu Senhor, minha vida, meu caminho, meu fim. Ele é tudo. De tal maneira que Paulo chega a dizer que ele é tudo em todos. Que encorajamento. O homem na carne não conhece nada disso. Tudo é externo a ele. Tudo que é pregado, tudo que é dito é externo. Não há nada disso internamente. Depois tem a esperança da glória e a certeza de que nós fatalmente estaremos lá. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente nisso, mas também nas tribulações. É desse modo que o novo homem, o cristão, vive no Espírito. Essa é a diferença fundamental entre estar na carne e no Espírito. Não está mais debaixo da lei e está debaixo da graça. E essas 5 marcas mostram a diferença entre um homem regenerado, debaixo da graça, de um homem na carne, debaixo da lei. Ainda teria a 6ª e a 7ª marca. Mas você vê, nós não somos chamados para rebaixar a verdade de Deus, porque o homem na carne acha que é impossível viver aquilo, ou que é difícil, ou que ele não vai ter prazer nem alegria naquilo. Porque essa verdade só é realidade no coração regenerado. Em vez de nós baixarmos para que as pessoas se sintam bem, nós pregamos a verdade. E por que fazemos isso? Porque o Evangelho, como Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação. Para exatamente fazer essas mudanças interiores. Como eu disse, uma ovelha pequena não tem a força, as capacidades de uma ovelha grande, mas ela tem a mesma natureza. Você pode não ser um apóstolo Paulo, mas você tem que ter a mesma natureza que ele. Essa natureza cativa a Cristo, o Espírito Santo habitando em você, produzindo as afeições, te levando a crescer de um grau de glória para outro. A mesma coisa, a mesma natureza está em todos os homens regenerados. Eles podem estar em diferentes estágios, mas ele não é um lobo, ele não é um leão, ele é uma ovelha. E a diferença entre uma ovelha pequena e uma adulta é que o tempo, não é? O alimento de ovelha, o convívio com as ovelhas, a natureza de ovelha se desenvolverá e ela fatalmente será uma ovelha adulta. Ela não vai crescer para ser uma outra coisa que não é uma ovelha. Então é óbvio que seria infantil uma ovelha pequena olhar para uma ovelha adulta e, como ela não é exatamente como adulta, em todas as suas capacidades plenas, ela achar que não é uma ovelha. Mas se alguém não tiver uma natureza de ovelha, não é ovelha, queridos. A verdade não está dizendo que todos os crentes, ou todos os homens regenerados estão no mesmo nível em seu conhecimento de Cristo, no desfrute de todas as coisas do Evangelho. Diz que todos eles são novas criaturas. Tem esse coração capturado por Deus, habitado pelo Espírito Santo, e estão sendo conduzidos. E porque essa natureza está neles, ela está crescendo neles, está levando eles para a mesma direção, sempre. Essas são as marcas. Vimos 5 aqui nesse texto. O apóstolo Paulo mostra 7 marcas. Mas você vê, nossa geração não gosta muito disso, porque essas marcas você não pode culpar a estrutura da igreja, a estrutura da família, a estrutura do país, e nós gostamos de falar dos problemas do Brasil para nos justificar, dos problemas da igreja para nos justificar, dos problemas da família para nos justificar. Mas a salvação é algo que acontece pessoalmente. Não são estruturas que criaram a minha vida, é Deus.
há estruturas, mas você vê, eu não estou procurando coisas fora de mim para justificar o que não acontece dentro de mim, porque ser regenerado é algo que acontece dentro de mim. Eu não estou mais na carne, eu estou no espírito. Eu não estou mais casado com a lei, eu estou casado com Cristo. O amor de Cristo me constrange. Pronomes pessoais são fundamentais na verdadeira vida. Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que morreu por mim. Você vê quantas vezes ele falou eu, mim, eu, mim, eu. Se nós não pudermos falar assim, nós não temos a mesma natureza que o apóstolo Paulo. Nós podemos não estar no mesmo nível de desenvolvimento, mas nós temos que ter a mesma natureza se nós estamos no reino de Deus. Vamos ficar de pé.